Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. O assunto hoje aqui é saúde. Para falar sobre saúde, estou recebendo aqui a doutora Keila Maia, ela que é cooperada da Unimed Cuiabá e coordena um programa muito legal da Unimed para os clientes da Unimed, né? Chama-se Inspirar, o programa Inspirar, que é sobre tabagismo, né? Vocês estão ajudando as pessoas a pararem de fumar com o tabagismo. E a doutora me disse um dado bastante interessante, que no programa que ela coordena, cerca de 70% dos pacientes dos 100%, 70% dos pacientes, ao final de um ano, ficam livres do cigarro. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vinda aqui ao programa VIP. Muito obrigada pelo convite. Então, do número de pessoas que concluem o programa, que dura 4 meses, depois de 12 meses, 70% está sem fumar. Isso é um número excelente, né? Em termos de referência bibliográfica, nós temos em torno de 33% que continua sem fumar depois de um ano. Então, é realmente um programa muito eficiente, né? Uma oportunidade que a Unimed oferece aos seus usuários. No padrão, de forma geral, nos tratamentos clínicos por todo o Brasil, a literatura diz que apenas 33% consegue parar de fumar após um ano. Após um ano. É isso. E no programa Inspirar da Unimed, 70%, mais do que dobra essa estatística. Mais do que dobra. Eu creio que o sucesso se deva ao modo como o programa foi estruturado. Ele é um programa multidisciplinar, né? Onde tem todo o acompanhamento médico, medicamentoso, inclusive toda a medicação é doada pela Unimed Cuiabá. E, paralelamente, grupos de apoio com psicólogos, né? Tem as nutricionistas que decodificam a nova forma de alimentar saborosa para que a pessoa não ganhe peso, que é um grande problema em quem para de fumar. O processo é mais ou menos assim: a pessoa inicia o tratamento, aí ela ganha um pouco de ansiedade, aí ela troca o vício do cigarro pela comida e começa a saltar a geladeira. É mais ou menos assim, doutora? Mais ou menos isso, porque tem toda a questão da oralidade, né? De colocar o cigarro na boca. Então, por exemplo, um cigarro você dá em torno de 8 tragadas, 10 tragadas. Aí, se você fuma 20 cigarros por dia, dali você tira quantas vezes você está, né? Então, a sua tendência é continuar. E a gente vai sempre atrás do chocolate, do que não é para ir, né? E a coisa vai. Mas, além disso, você tem toda uma questão neurológica de percepção do sabor, né? Você passa a sentir o sabor muito mais quando você para de fumar. Você passa a sentir o cheiro da comida, aquela coisa de gostoso, né? Então, tem toda uma transformação. Um ganho, né? Você ganha, né? Então, dessa maneira, você aprecia mais a alimentação. Daí a importância das nutricionistas, né? Ensinando uma maneira diferente de comer. Porque a nossa comida é muito cultural, né? É o que você aprendeu na infância e por aí vai, né? Você falou que vários pacientes têm ganho de peso, né? Esse fator do ganho do peso faz com que essa parcela de 30% aí volte para o vício do cigarro? Então, numa população de 100% que para de fumar, 85% vão ganhar peso. 15% vão perder peso, né? São sortudos, mas 85% vai ganhar peso. Desses que vão ganhar peso, a média é em torno de 4 quilos a partir do 3º mês de cessação, né? Mas tem uma turma que ganha mais, ganha 15, ganha 20, ganha 30 quilos. É esse pessoal que corre o risco de querer voltar a fumar, principalmente as mulheres, né, que tem uma preocupação enorme com essa questão do ganho do peso, para parar de ganhar peso. Então, é muito importante esse apoio multiprofissional,
Porque eu quero parar de fumar, mas eu quero viver, eu não quero ficar obeso, hipertenso, diabético, que é toda a questão... Porque a obesidade traz toda uma comorbidade junto. Um transtorno metabólico, Aí né? o paciente para e pensa e bota na balança. Não, eu prefiro ser obeso, eu prefiro ser fumante. Exatamente. É isso? E alguns voltam para o tabagismo. Com certeza. Então, de novo, esse programa, na minha caminhada como médica pneumologista, eu nunca tinha visto. Porque o paciente me procura no consultório para parar de fumar, aí ele tem que ir no outro consultório procurar a nutricionista, aí tem que ir no outro procurar psicólogo, entendeu? Lá não, é tudo junto, tudo dentro de um calendário bem amarradinho, é muito, muito interessante. A pessoa acaba até fazendo amizades. Ah, com certeza. Tem esse aspecto do grupo que é muito importante. Porque é muito fácil você falar para a pessoa, para de fumar, toma vergonha na cara. Outra coisa é você que fuma e você sabe o que aquilo ali tem de significado emocional e várias circunstâncias na vida. Então, você está num grupo que te entende. Muito, é como se fosse uma muleta, para quem fuma, é como se fosse uma muleta. Uns falam que é como se fosse um amigo, uma válvula de escape, uns dizem que se acalmam, enfim, cada um tem os seus motivos. Mas o grande problema do tabagismo é o vício químico, é a nicotina, que é o fator viciante. Exatamente. E tem o percentual do hábito também, né? A nicotina ela aciona receptores cerebrais, porque o nosso cérebro ele é todo cheio de plugs, né? De informações que vão, que vêm, e isso é norteado por substâncias chamadas neurotransmissores, né? Como se fosse, avisa para fulano isso, aí o neurotransmissor vai. E a nicotina ela aciona um plug que libera uma substância chamada acetilcolina. Acetilcolina. Que é uma substância extremamente importante no funcionamento cerebral. Então, quem tem a dependência à nicotina, encontra na nicotina uma série de respostas. E esse sistema que a nicotina aciona é o sistema de prazer cerebral, né? É o sistema que a gente chama de sistema mesolímbico. É o sistema de prazer, quer seja de comer um chocolate que se você gosta muito, quer seja de uma vitória, um concurso, quer seja até um prazer sexual, é esse sistema mesolímbico. Então, quando a pessoa usa uma droga, e não só a nicotina, ela aciona esse eixo de prazer, né? É lógico que se usar a droga fosse ruim, as pessoas não iriam por esse caminho, né? O problema é que quando cai a ficha em que você está envolvido, você já está com a dependência e aí vem o peso, né? Largo, eu gosto, me faz bem, me dá prazer, ou não largo por causa disso, quer dizer, é uma conta que você fica fazendo o tempo inteiro. Sim. É um processo racional, né? Eu gosto muito de falar assim, você quer parar de fumar? Você tem que ter uma conversa com você. Como diz o de homem para homem, no espelho, porque você vai comprar uma briga. Consigo mesmo? Consigo mesmo. Você vai estar toda hora querendo acionar o botão do prazer. Porque a vida é cheia de frustrações. E o que substitui isso? Esse acionamento dos neurotransmissores que possa ser substituído pela nicotina? Fazer coisas que você sinta prazer. Por exemplo, você começa, vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça, você começa a andar de bicicleta. Aquilo ali vai revigorar seus pulmões, sua musculatura, seu sistema cardiológico, você vai estar com a cabeça, faz novos amigos que já não fumam. Atividade física, de uma forma em geral, seria um substituto para o vício da nicotina, mas tem que ser uma atividade que vai lhe dar prazer. Prazer, não aquela obrigação, ai que saco, tenho que ir de novo, ai que droga, não. Tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. Tem que encontrar algo que seja prazeroso. Prazeroso para você colocar no lugar. Doutora Keila, eu já vou fazer 54 anos de idade. Eu sou fumante, comecei a fumar aos 14 anos de idade. Influenciado por os amiguinhos. Sim. E principalmente na época pela mídia.
Era uma mídia muito pesada. Pesado. E todo mundo fumava. Sim. Acho que 70% da população Sim. naquela época era fumante. Você podia fumar dentro de restaurante, você podia Sim. fumar dentro de um avião, você podia fumar em qualquer lugar. Sim. Hoje não. Hoje o tabagista, o fumante, ele é bastante discriminado, Sim. né? Existem... a maioria dos lugares você não pode fumar, então o fumante ele é discriminado. Sim. Hoje existem os cigarros eletrônicos. E o que eu tenho percebido? Que a juventude, a gurizada, está entrando de sola nessa onda, nessa moda do cigarro eletrônico. E os cigarros eletrônicos, eles são abastecidos por aquelas essências que tem sabor e tal, e ela tem nicotina, que é o fator viciante. O que vai ser dessa nossa gurizada hoje que está embarcando nessa onda do cigarro eletrônico? Te preocupa isso? Muito, porque serão todos dependentes. A dependência de nicotina é rápida, né? 85% das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos, 5% começam a fumar antes de 10 anos e serão todos dependentes. Qual é o tempo para se adquirir o vício? É difícil falar isso porque depende muito do organismo, mas é uma coisa assim que não passa de 1 ano, 2, é uma coisa rápida. A pessoa fazendo uso do cigarro eletrônico, por exemplo, a juventude hoje, 6 meses, 1 ano, ela já vai estar viciada. A mesma forma o narguilé, a mesma forma. Então, a questão do narguilé é assim, 1 hora de narguilé corresponde a 100 cigarros fumados. 100 cigarros? 100 cigarros, 5 maços, o volume de fumaça e o volume de exposição que você tem. O cigarro eletrônico é mais complexo porque ele não é padronizado. Então, você tem desde cigarros eletrônicos que tem 2 miligramas de nicotina até cigarros eletrônicos que tem 50 miligramas de nicotina. Porque eles são feitos, cada um, e não contém só nicotina, contém várias outras substâncias que estão sendo estudadas, inclusive aquela síndrome que ocorreu nos Estados Unidos, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, com mortes de jovens, né? E no fundo, sabe, eu fico pensando assim, como pessoa agora, né? O que a gente quer para a vida, né? Por exemplo, fim de ano, o que a gente fala? Feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro no bolso, né? Então você não quer que as pessoas sejam dependentes de substâncias. Você não quer que as pessoas adoeçam por causa de substâncias. Esse é um caminho nebuloso, né? Esse é um caminho que não se tem as respostas completamente, e com certeza você vai estar amarrado a uma situação que não foi para isso que você foi feito. Você nasceu para ser livre, para poder usar uma coisa, seguir um caminho, o outro. E agora, por exemplo, em franca pandemia, quem vai se sair melhor? Quem tiver saúde boa. E olhe lá, porque dependendo da mutação que a gente vai enfrentar, muita gente que tem saúde boa, mas a gente tem visto assim, quem tem sobrepeso está indo pior, quem é diabético está indo pior, quem é hipertenso, quem tem enfisema pulmonar está indo pior. Então, a vida, a gente passa por circunstâncias que... A vida é feita de escolhas, né, doutora? E você estando bem e saúde tem um preço. Não é natural ter saúde. Você tem que investir na sua alimentação, na atividade física, na sua saúde mental. Na sua saúde espiritual, né? Para você ter saúde. Não é assim, como se brotasse, né, que eu sou perfeito, né? Voltando ainda no cigarro eletrônico, que é uma onda fortíssima hoje no mundo, a juventude tem a sensação, a impressão de que aquilo não faz mal, que é apenas um vaporizador, tal. E como você disse, já aconteceu o caso nos Estados Unidos. Vários. De provocar até morte. Adolescentes e jovens. Olha, eu acho que isso é típico do jovem, né? Eu diria que é a síndrome do super-homem, né? Talvez seja a coisa mais difícil é tratar um jovem de qualquer coisa, porque ele acha que ele é eterno. Quando os anos vão passando é que a gente descobre que o santo é de barro, né? Então, essa postura do jovem é bem natural, digamos assim. O que a gente adulto tem que ficar olhando além é que por trás disso está uma indústria poderosíssima. Milionária, bilionária. Bilionária que não tem nenhum escrúpulo, nenhum.
O objetivo dela é viciar o maior número de jovens possíveis que vão consumir os seus produtos o resto da vida. Para substituir os que se vão depois dos 40, depois dos 50, né? Então, eles querem vender, né? Então, uma vez eu fui no congresso em Berlim e eu estava passeando na rua e vi um outdoor de cigarro, um menino assim visivelmente empobrecido, meio escondido, e olhando 3 jovens muito poderosos, muito bonitos, e o cartaz dizia: você pode chegar lá, os outros 3 fumando. Olha aí. Então, assim, essa indústria... Quanto tempo faz isso? Olha, isso foi talvez 5 anos atrás. Eu não sei, muita coisa já ficou proibida. No Brasil já não existe mais esse tipo de propaganda, que há tempos atrás era muito forte. Muito, mas isso expressa bem a indústria que nós estamos falando. É uma indústria sem escrúpulo algum. Nós temos visto muita coisa da indústria farmacêutica agora, né, com relação a remédio, essa confusão, mas a indústria do tabaco, ela é mundial e cruel. Então eu te pergunto, é racional trilhar um caminho desse, onde o grande perdedor é você? Olha, ganha a indústria, ganha o governo, porque a indústria paga imposto, é uma alegação que eles têm de lobby a nível de governo, mas paga imposto e paga imposto mesmo. E quem é que perde? Quem queima o seu dinheiro ainda adoece. É comum eu fazer receitas de 700 mil reais por mês para as pessoas simplesmente respirarem, poder tomar banho sozinho, poder calçar um sapato. Eu te pergunto, isso é vida? Isso você está falando de pacientes com enfisema? Com enfisema pulmonar. É comum. É como se ele pagasse um consórcio todo mês para respirar. Para respirar. Para respirar. Isso fora todas as outras doenças, né? Que a doença pulmonar não é a primeira doença que o cigarro causa. Qual é a primeira? A primeira doença que o cigarro causa é a doença arterial. Então, ela comete a mente, que é o acidente vascular cerebral, derrame, o coração, onde a gente tem um infarto agudo do miocárdio, que, aliás, a boa notícia é que a primeira coisa que melhora, você parando de fumar, depois de 1 ano sem fumar, sua chance de infartar é 50%. Menor. Menor. Então, é fantástico. Depois, em terceiro lugar, vem os tumores, que são vários tumores, que a gente lembra muito do pulmão, mas são vários outros, boca, laringe, né, estômago, esôfago, bexiga, né, que o cigarro é eliminado pela bexiga. E em quarto lugar vem as doenças respiratórias. Quer dizer, somando tudo isso aí, a pessoa, o jovem, atenção você, ou você que é pai de jovens, principalmente aí os adolescentes na faixa dos seus de 12 anos para cima, né, doutora? Eles são o alvo das indústrias. E o jovem, ele tem a síndrome do super-homem, né? Ele acha que com ele nada vai acontecer, que ele pode tudo, que ele pode correr todos os riscos possíveis e imaginários, que nada vai acontecer. E ele não se vicia, fala, não, eu faço isso por esporte, por prazer, por lazer. Eu paro a hora que eu quiser. Mentira, você vai se viciar. Então, atenção, pai e mãe, pegue no pé dos teus filhos para que eles não entrem no vício, porque depois, para largar, é muito complicado. Eu já ouvi, doutora, que o vício da nicotina, ele é mais difícil de ser largado do que o vício na cocaína, por exemplo. A nicotina, ela é a droga mais difícil de ser largada. Ela tem um potencial de grudar mais do que a cocaína, mais do que a heroína, mais do que o álcool. Os estudos já mostram isso. E ela é subestimada, né? Você deixa ela sorrateiramente entrar na sua vida. Sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo devido ao tabaco? Quantas? 7 milhões de pessoas. Por ano? Por ano. É a população, por exemplo, de Hong Kong. É 2 Covid por ano? Todo ano. Essas patologias que eu te falei. Isso é um caos. Eu posso escolher tanto para cima quanto para baixo. É um caos para as famílias, porque fica aquele transtorno, aquele custo de envolvimento e financeiro e depois a perda. É um transtorno para a sociedade, porque você investe, por exemplo, no profissional, vai fazer curso, vai fazer isso, vai aquilo, com 40, 50 anos ele morre. É um custo para o sistema de saúde, quer seja
suplementar, quer seja SUS, que é um absurdo que se gasta. Então é um horror. No Brasil se gasta em torno de 58 milhões de reais por ano para tratar de doenças associadas ao tabaco. Só as doenças associadas? Só as doenças associadas ao tabaco. É muita coisa. É muita coisa. E no mundo isso vai a 1 trilhão. Trilhão. Quando soma tudo que se gasta com doença associada ao tabaco. Conclusão, só ganha a indústria. A gente tem visto isso na pandemia, só certos setores estão ganhando, né? No tabaco também, só ganha a indústria. A mesma coisa. E para participar do programa Inspirar da Unimed, é somente quem é o cliente Unimed? Unimed Cuiabá. Da Unimed Cuiabá. É só telefonar, se inscrever. Nós estamos tendo algumas adaptações em função da pandemia. Por exemplo, as reuniões presenciais estão sendo substituídas por lives, né? Mas a ideia é que, se Deus quiser, com a vacinação, tudo volte ao normal. Mas o programa tem funcionado regularmente. E para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, mas elas não têm Unimed, por exemplo, qual que é a sua dica como médica para que essas pessoas possam largar o vício? Como eu te falei, primeira coisa é você conversar com você mesmo, porque você não pode subestimar o que vai acontecer. Você vai ter um confronto com você mesmo. Eu quero, eu posso, eu não devo, não é bom para minha vida, e fica aquela... conflito. Como se fosse o anjinho e o capetinha na sua orelha, né? Então, a primeira coisa é você se posicionar. Segundo, é você tentar parar sozinho. Tem duas... Sem medicamento, é possível? Dependendo da pessoa, é possível. O sofrimento é muito maior, mas é possível, né? É possível, né? Agora, se você não conseguir sozinho, aí você tem que procurar ajuda médica, porque tem uma sequência de medicações que te tornam mais, vamos dizer, funcional, né? Porque uma coisa é você se isolar e para parar de fumar, né? Outra coisa é você ficar trabalhando, indo e voltando. Geralmente os homens ficam mais irritados, ficam até um pouco mais ríspidos. As mulheres tendem ao choro. Choro, melancolia, depressão. Então, assim, você tem que... Algum medicamento que a senhora possa indicar que não precise de prescrição médica, algo natural que possa ajudar essas pessoas? Porque às vezes a pessoa não tem nem condição de procurar um médico. Olha, a única coisa que eu acho que a gente pode indicar é a própria reposição da nicotina através de chicletes ou pastilha. Que é vendido nas farmácias. É vendido em farmácia. Então, em vez de você fumar, você pode mascar os chicletes ou chupar a pastilha. A outra coisa, que é uma dica, você, como eu te falei, você fica com a mão na boca o tempo inteiro. Então, por exemplo, você cortar cenourinhas como se fosse o tamanho de um cigarro e colocar no bolso onde tinha mais cigarro, e você ficar fumando e comendo aquela cenourinha cheia de vitamina A. Por causa do hábito, né? Aquela questão, né? Quando você menos vê, você está com a mão e não encontra nada. Aí você encontra uma cenourinha. Você pode também mastigar gengibre, cravinho. Essa coisa da oralidade é legal você dar uma reforçada com coisas que não vão te fazer mal. E procurar alguma atividade física que seja prazerosa. Sim. E importantíssimo. Isso vai te levar a conviver com pessoas que também têm hábitos saudáveis. Ou estão querendo parar de fumar também, ou não fumam. Isso é muito importante, porque tem também os encontros sociais do tabagista, né? Às vezes dentro da própria família, amigos, né? Eu creio que isso é um bom... E talvez a outra questão é a alimentação, né? Você pode comer bastante, mas igual o coelho, né? Comer coisa que não engorda, né? Doutora, chegando ao final da nossa entrevista, mais alguma informação importante que a senhora queira passar para o nosso telespectador? Eu gosto muito de pensar que nenhum de nós é vítima. Nós fazemos escolha. Sim. Né? E que o nosso grande poder é sobre a nossa própria vida, né? Então, use a sua inteligência, use todo o conhecimento científico que hoje circula tão fácil, né?
e faça boas escolhas. Porque é muito triste quando você se depara com a limitação da doença. Eu recebi uma vez um casal que ia de férias para um lugar meio exótico, não me lembro, não sei se era um Dubai, alguma coisa assim, e ele começou a sentir uma dor. Eu vou no médico antes para ver essa dor. E quando eu verifiquei a situação, era um tumor enorme. Ele era um tabagista. Então, assim, quando a gente se depara com isso, é muito triste para a gente não se acostuma. E era câncer. E era um câncer de pulmão já avançado, sem possibilidade terapêutica. E só percebeu depois de avançado? Só percebeu porque é silencioso, o pulmão é muito grande, é muito traiçoeiro. Se você tiver a sorte, né, bater o carro, fazer um raio-x e pegar sem querer um pequenininho, é sorte. Ele é muito traiçoeiro. O raio-x que detecta isso? É. O pulmão é muito grande. Então, assim, use o poder que você tem e o conhecimento médico que nós temos para fazer boas escolhas. É isso daí. Eu aprendi um ditado na minha vida, que eu levo até hoje e procuro passar também para o maior número de pessoas, que é o seguinte: você está exatamente onde você se colocou. Porque nós temos, o ser humano tem a mania, né, de achar culpado para tudo. Tudo. Menos ele próprio. Começou com Adão, né? A mulher que tu me destes. Exatamente. Então, onde a situação que você se encontra hoje é exatamente onde você mesmo se colocou. Então, pense nisso. A vida é cheia de caminhos, você tem várias escolhas e a escolha é sempre sua. Você pode até ser induzido por outras pessoas, mas no final, quem escolhe o caminho que vai seguir é você. Fica a dica então para os pais, atenção com a história do narguilé e com o cigarro eletrônico. Proíba, porque eles vão se viciar. E aí fica complicado. Vai ter que, no dando futuro um pouquinho aí... de pitaco, né? Pai não é para ser amigo de filho. Pai é para promover filho para a vida o mais saudável que ele puder. Tá certo. Obrigado, doutora, pela presença aqui no programa. Prazer Seja enorme. bem-vinda. Volte sempre que quiser. Muito obrigada. Um abraço a todos.